Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos dar início a mais uma videoaula com o intuito de trazer aos meus alunos e a todos que tiverem acesso a esse vídeo a mais um tema latente no direito do trabalho. Hoje vamos tratar das alterações das súmulas 378 e 244 do Tribunal Superior do Trabalho, que trouxe enormes mudanças ao contrato de trabalho a prazo determinado. Anteriormente à mudança das redações dessas súmulas, não havia estabilidade nos contratos a prazo determinado, o que passou a haver, como veremos adiante. Primeiramente, vamos tratar da súmula 244 do Colênio Tribunal Superior do Trabalho. Esta súmula teve alterado a redação do inciso 3. Essa súmula versa sobre a estabilidade gestante, a qual é prevista no ato das disposições constitucionais transitórias no artigo 10, inciso 2, letra B, que concede à gestante estabilidade desde a concepção até 5 meses após o parto. Essa estabilidade não era abarcada nos contratos a prazo determinado, o que passou a ser com a alteração da súmula 244. A redação anterior do inciso 3 dessa súmula dizia o seguinte: não há direito da empregada gestante à estabilidade provisória na hipótese de admissão mediante contrato de experiência, visto que a extinção da relação de emprego em face do término do prazo não constitui dispensa arbitrária ou sem justa causa. Essa redação foi alterada e agora dista da seguinte forma: a empregada gestante tem direito à estabilidade provisória prevista no artigo 10, inciso 2, a linha B, do ato das disposições constitucionais transitórias, mesmo na hipótese de admissão mediante contrato por tempo determinado. A partir de setembro de 2012, passou a empregada gestante, mesmo contratada mediante contrato a prazo determinado, passou ela a ter direito à estabilidade. Assim, se durante um contrato de experiência a empregada venha a ficar grávida, o empregador não pode mais demiti-la, o que antigamente acontecia porque não havia estabilidade nesses tipos de contrato. Dessa forma, a partir de agora, caso o empregador demita essa empregada, ou será reintegrada ou ela terá direito ao recebimento do valor correspondente aos meses de estabilidade. Porém, ainda com relação a esse tema, há ainda uma última novidade, editada agora pela Lei 12.812, de 16 de maio de 2013. Esta lei acrescentou a alínea A ao artigo 391 da CLT. Esta alteração legislativa, trazida à baila no último mês de maio, trouxe a seguinte redação: a confirmação do estado de gravidez advindo no curso do contrato de trabalho, ainda que durante o prazo de aviso prévio, trabalhado ou indenizado, garante à empregada gestante a estabilidade provisória prevista na linha B do inciso 2 do artigo 10º dos atos das disposições constitucionais transitórias. Bom, então, além da alteração do inciso 3 da súmula 244, veio agora a lei, no último dia 16 de maio, a acrescentar a letra A no artigo 391 da CLT. Então, se for constatado o estado de gravidez, mesmo durante o aviso prévio, quer seja o contrato a prazo determinado ou indeterminado, terá essa empregada direito à estabilidade. Fechando esse assunto de estabilidade em razão da gravidez. Se a empregada for contratada a prazo determinado e ela vier a ficar grávida na vigência desse contrato, com a alteração da súmula 244, inciso 3, passa ela a ter direito à estabilidade. Última novidade, a partir do dia 16 de maio, com a entrada em vigor da Lei 12.812, com o acréscimo da letra A no artigo 391, mesmo que se constate o estado gravídico na vigência do aviso prévio indenizado ou cumprido trabalhando, terá a empregada direito à estabilidade prevista no artigo 10 do ato das disposições constitucionais transitórias. Além dessas mudanças ditas, houve também a mudança na súmula 378 do Tribunal Superior do Trabalho. Esta súmula versa sobre a estabilidade acidentária, ou seja, aquele funcionário que sofre acidente de trabalho e é afastado pelo INSS, ele goza de estabilidade de 1 ano após a sua alta, após o seu retorno.
Essa estabilidade era concedida apenas aos empregados contratados mediante contrato a prazo indeterminado. Dessa forma, a súmula 378 tinha apenas a redação contida nos incisos 1 e 2. Dessa forma, a súmula 378 possuía apenas a redação, os incisos 1 e 2. Era assim a redação da súmula 378. Estabilidade provisória, acidente do trabalho, artigo 118 da Lei 8213 de 1991. Inciso 1. É constitucional o artigo 118 da Lei número 8212 de 1991, que assegura o direito à estabilidade provisória por período de 12 meses após a cessação do auxílio-doença ao empregado acidentado. Inciso 2. São pressupostos para a concessão da estabilidade o afastamento superior a 15 dias e a consequente percepção do auxílio-doença acidentário, salvo se constatado após a despedida doença profissional que guarde relação de causalidade com a execução do contrato. Bom, como podemos ver, essa redação antiga não falava nada a despeito do contrato a prazo determinado. Então, essa súmula era aplicada, essa estabilidade era concedida apenas aos trabalhadores contratados a prazo indeterminado. Em setembro de 2012, o Tribunal Superior do Trabalho alterou a redação dessa súmula e acrescentou o inciso 3, que dista o seguinte: o empregado submetido a contrato de trabalho por tempo determinado goza de garantia provisória de emprego decorrente de acidente de trabalho previsto no artigo 118 da Lei 8213 de 1991. Desta forma, passou o empregado contratado a prazo determinado também gozar de estabilidade acidentária, mesmo em contrato a prazo com tempo definido. Então, passou-se a haver também respaldo àqueles trabalhadores contratados por experiência, contratados por prazo determinado, contratos de safra, que são exemplos de contratos com prazo definido. Concluindo, as alterações trazidas pelas súmulas 244 e 378 passou a dar guarida aos trabalhadores contratados por prazo determinado. Dessa forma, a gestante contratada por experiência ou contrato a prazo determinado de qualquer espécie, ficando grávida no transcurso desse contrato ou mesmo no seu aviso prévio, tem direito à estabilidade do artigo 10 do ADCT. Os trabalhadores contratados a prazo determinado que sofrem acidente de trabalho, na vigência de um contrato de experiência ou de um contrato de safra, também passaram a ter direito à estabilidade. Dessa forma, empregados, empregadores, alunos, todos que estão assistindo a essa aula, tenham consciência dessas alterações, porque elas, se mal administradas, quer esteja pelo empregado ou pelo empregador, trará prejuízos de ordem econômica. Porque não vai ter gozado ou usufruído da estabilidade. E o outro, que não observar, terá que pagar esta inevitavelmente mediante uma ação ajuizada no Justiça do Trabalho. Obrigado, até a próxima aula.